Bom, e hoje é quarta-feira e você já sabe, né? Quarta-feira é dia da gente trazer para você muita informação importante através do quadro Gestor e Você. Bom, no quadro Gestor e Você, eu estou recebendo o Pedro Putini Neto, que é advogado. Muito bom dia, seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Nós vamos falar de um assunto muito importante. As áreas consolidadas das propriedades rurais, que são de fundamental atenção para que o produtor rural não seja penalizado pelos órgãos fiscalizadores ambientais com multas, crimes e ainda para que não acabe assinando compromissos desnecessários. Nós vamos entender um pouco mais sobre este assunto. Pedro, o que são essas áreas consolidadas, é isso, pergunto. Desculpa, faltou aqui. O que são essas áreas consolidadas e para que elas servem? Bom, vamos lá. Essas áreas consolidadas, segundo a definição da lei ambiental, ou seja, do nosso Código Florestal, são aquelas áreas com ocupação antrópica, ou seja, do homem, né, ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. Né? E essas áreas, na verdade, elas servem para resolver os problemas, os conflitos da legislação entre essa transição de 1965 até agora, porque o código anterior era de 65, tinha outras regras para APP, para reserva, né, seja nas metragens, nos percentuais. Veio mudando até 2012 e com isso algumas propriedades ficaram nessa situação aí sem saber se recupera ou não recupera as atividades que já estavam ali. Então a função dessas áreas consolidadas é resolver esse problema de legislação aí, né? E quais são essas áreas? Elas se restringem apenas a essa questão das áreas de proteção permanente? Bom, boa pergunta. Essas áreas podem existir dentro de reserva legal, ou dentro de APP, ou também dentro das áreas de uso restrito. Para cada um desses três tipos de área, que são as áreas protegidas do Código, que a gente chama, né, as áreas protegidas do Código Florestal, cada uma dessas tem uma permissão ou uma exceção para as áreas consolidadas. E nas áreas de reserva legal, como são consolidadas? Nas áreas de reserva legal, existem duas exceções. A primeira delas diz respeito a pequenas propriedades especificamente, ou seja, até 4 módulos fiscais, e que até 22 de julho de 2008 tinham um percentual menor ao que exige hoje. Qual é o percentual? Aqueles 20% de reserva, ou se for dentro da região da Amazônia Legal, 35% no Cerrado, 80% de floresta. Quer dizer, quem tem um percentual menor e que obedece à legislação da época, aí pode ficar dessa forma. E também, grandes propriedades e qualquer outro tamanho de propriedade, aquelas propriedades rurais que tinham um regramento anterior diferente, nós tivemos o caso, por exemplo, do bioma cerrado. O bioma cerrado nem sempre foi esse geral, 20, 35, 80. Antes era por regiões. Então, aquele que obedecia à legislação da época, independente do tamanho, permanece dessa forma. Isso acontece no Mato Grosso do Sul, em outros estados do Mato Grosso, propriedades que às vezes nem têm reserva. Então, a área consolidada em reserva também acontece. E nas APPs? Nas APPs é admitida a continuidade de atividades agro-silvipastoris, né, seja de subsistência ou não, e também de ecoturismo e de turismo rural, se já estava ali dentro dessa mesma data, né, de 22 de julho de 2008. Isso significa que vai ter que deixar de recuperar? Não. A gente até trouxe uma tela para exemplificar o mais comum, né, se a gente puder mostrar essa tela, o mais comum que são as margens de rios. Né? Nas margens de rios, naquelas propriedades rurais de 1 a 4 módulos, que não tem a metragem de APP, elas vão obedecer a uma metragem diferente. Veja só, se for até um módulo fiscal, aí vai ter que ter 5 metros. Né? 1 a 2, 8, 2 a 4, 15. Acima de 4, 20 a 100. A famosa regra da escadinha aí, né, que o código trouxe. Então, assim, existem áreas consolidadas e pode continuar, por exemplo, uma construção na beira de um rio ali vai poder continuar, um pesqueiro, uma atividade de subsistência, às vezes, do produtor ali, né? Então, nas áreas de preservação permanente também existe. E como o produtor deve fazer para dizer, eu já existia essa construção, essa edificação ali até a vigência dessa questão da área consolidada? Olha, na prática não é tão difícil. Né? Hoje, quando procuram uma consultoria jurídico-ambiental, a gente se utiliza de softwares, até como, por exemplo, o Google Earth ou similares,
onde é possível você localizar as coordenadas geográficas dessa propriedade, fazer e puxar para aquele ano, né, determinado. Então você faz a evolução histórica, né, só que no momento da fiscalização essas informações já têm que estar alinhadas dentro do CAR. E para o produtor que ainda tem alguma dúvida, qual a orientação que você traz? A orientação é a seguinte: está tendo bastante fiscalização, né? Dificilmente a gente traz notícia boa aqui no quadro, mas é que está tendo bastante fiscalização, seja multa e o pior, ações judiciais, né? Às vezes o Ministério Público está distribuindo muita ação civil pública e nem sempre observando essa análise histórica, né? Eles estão distribuindo e pedindo a demolição de construções, a demolição de atividades agro-silvopastoris, como que seja o pesqueiro, o galinheiro, que tem em beira de rio, eles estão pedindo para demolir. Mas é necessário que o produtor faça essa análise temporal, insira dentro do CAR e já peça a validação do órgão ambiental para que ele fale, essa área era consolidada. E aí, no momento da fiscalização, você vai e entrega o CAR para dizer que isso está acontecendo. E essas multas são salgadas, Pedro? Olha, são multas complicadas, mas eu acho que o mais complicado ainda é mandar recuperar uma metragem que não está de acordo com o tamanho da propriedade, né? Às vezes a propriedade é pequena, vai acabar atingindo uma metragem de recuperação que inviabiliza todo o negócio ali, né? E tem alguma legislação, algum assunto, algum site, por exemplo, que o produtor possa consultar para saber mais informações sobre isso, Pedro? Olha, a maioria das federações de agricultura e pecuária dos estados tem suas cartilhas, na internet tem bastante informação também, ou o próprio Código Florestal, né, que nessas áreas que eu indiquei a gente pode orientar a indicar qual é o artigo correto, né? Até a gente sempre costuma deixar o e-mail aqui à disposição, né, que é o contato@gerconsultoria.com, e qualquer dúvida a gente fica à disposição para orientar. Valeu, Pedro. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Adriano. Bom dia. Então tá aí, qualquer dúvida que você tenha, contato@gerconsultoria.com.br para você saber mais informações sobre este assunto.